E será que vale a pena ter Sailor Moon na sua coleção? E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando se vale a pena ter Bleach na sua coleção. E eu falei naquele vídeo que eu gostaria de fazer mais vídeos nesse estilo, onde eu trago coleções que eu tenho na minha coleção, que já estão completos, obviamente, e a partir daí eu vou falar se vale ou não a pena ter na sua coleção. Afinal, muita gente quer começar a colecionar mangá ou quer ter mangá na sua coleção, mas não sabe muito bem por onde começar. Isso aqui, com os dados que eu dou, com a minha opinião, tendo a mercadoria, vai ajudar você a escolher se vale ou não a pena. Então, eu vou apresentar agora Sailor Moon, que é um mangá que eu tenho na minha coleção. Inclusive, se você ver aqui no canto, ele está completo na prateleira, e a partir daí você tira seu julgamento. Então vamos apresentar Sailor Moon, falar as coisas boas e as coisas ruins que tem dessa coleção lançada aqui no Brasil. Começando pela sinopse, caso você não conheça Sailor Moon. A jovem Osaki Tsukino não é muito atlética, nem tem boas notas e ainda é um tanto chorona. Quando conhece uma gata falante chamada Luna, ela começa sua jornada como protetora do amor e da justiça ao se tornar a guerreira mágica com uniforme de marinheira, a Sailor Moon. Bom, alguns dados sobre a coleção é que Sailor Moon foi publicado 2 vezes aqui no Brasil. A coleção que você está vendo aqui na estante e uma mais recente. A primeira coleção, que é essa, ela foi publicada pela JBC e ela está completa em 12 volumes. Mas agora, na publicação desse vídeo, está em publicação nesse momento uma nova versão da coleção chamada Sailor Moon Eternal, que vai ser completo em 10 volumes. Também vale destacar, além disso, a JBC lançou mais 2 conteúdos compilatórios de Sailor Moon. Um chamado Sailor Moon V e o outro chamado Sailor Moon Short Stories. O Sailor Moon V é completo em 1 volume, enquanto o Sailor Moon Short Stories são 2 volumes, caso você queira ter a coleção completa. Mas lembrando, esse é o foco de os 12 volumes que estão aqui. Qual é a diferença dos 12 volumes para os 10? O formato que você está vendo aqui na minha estante, o de 12 volumes, ele é um formato um pouco menor em questão de tamanho, e ele também é feito em 12 volumes. Quando você pensa no Eternal Edition, ele é num formato maior, mais próximo de como foi publicado ao Japão, e as histórias são mais compilatórias. Afinal, quando você tem 10 volumes ou tem 12, dá a perceber que esse novo formato ele junta mais as histórias. Ele é mais resumido em relação a como vai ter na sua coleção. Então essa é a diferença do normal para o Eternal Edition. É o tamanho e também a quantidade de capítulos de cada volume. Eu acho que o primeiro ponto que vale se destacar é falar do material por fora dele, o acabamento, que seria a capa, a sobrecapa e a lombada. Bom, nessa versão de 12 volumes eu acho maravilhosa a capa e a contracapa. A capa sempre se destaca uma guerreira Sailor, e isso deixa ela muito bonita. Como você está vendo passar em tela, cada uma das capas, você pode perceber que ela é bonita por vários motivos. Primeiro porque pela arte de cada Sailor já deixa bonito, porque eu acho esteticamente Sailor Moon muito bonito. Eu acho o visual das guerreiras Sailor muito bonito. Outra coisa que é muito bonito é porque cada uma das guerreiras, elas têm um visual diferente, um figurino diferente, vamos dizer assim. Então a partir daí, isso deixa um destaque melhor quando você vê as capas, porque um se destaca muito o amarelo, outro se destaca muito o azul, outro se destaca muito um azul mais escuro, rosa. Então a partir daí, quando você vê como um todo, isso deixa numa coleção vista de lado muito bonita. Quando você abre todos os volumes um do lado do outro, você vê essa beleza da capa como um todo. E tem mais um fator, que seria o acabamento em volta da imagem. Como eu falei, cada guerreira tem o seu uniforme. E o que eles fizeram de coisa muito bonita, que ficou muito bem feito aqui, seria que em volta delas, normalmente tem o seu, praticamente um cenário para elas. Um cenário com as cores, que destaca mais ela ainda. Um destaque muito pelo verde e pro vermelho, que destaca o fogo e a água, quando eu tenho o azul. Tudo isso é muito bonito. A capa eu acho maravilhosa de Sailor Moon. Todos os 12 volumes eu acho
muito bonitos. E quando você fala da contracapa, aí já é um estilo mais fofo, bonitinho, porque não é normalmente a sobrecapa, né? Ela é aquela sobrecapa que você vai ver que a contracapa, na verdade, desculpa, ela vai mostrar meio que como se fosse uma conclusão. Então normalmente não tem aquele desenho gigantesco. Normalmente os mangás que tem a capa e a contracapa com um desenho muito bonito é porque é 2 volumes compilados em um, então eles misturam as capas no mesmo volume. Aqui você vê que é só uma arte da Sailor já da capa, mas um desenho mais chibi. E a partir daí ele funciona muito bem também. Ele é bem menos, uma qualidade pior de beleza do que a capa, mas para uma contracapa eu também acho bonito. Inclusive, vale destacar, não é o foco desse vídeo, mas só para fazer uma comparação, o Sailor Moon Eternal Edition, que é o que eu falei que estava sendo lançado agora, ele também tem uma capa bonita, ele também tem uma capa que vale destaque. Ela lembra muito mais uma capa até mais próxima de um anime como um todo, de algo mais pôster. Eu gosto mais dessa capa do mangá dos 12 volumes, porque ela realmente passa uma capa de uma arte, de um mangá único. Então, para mim, os dois funcionam muito bem. A parte da lombada, eu acho que eles poderiam ter feito algo mais grandioso, como eles fazem em muitos mangás. Aqui só é Sailor Moon, volume, com destaque um pouco a cor da Sailor que está na capa, e é isso. Eu acho que poderia ter uma arte no meio, como muitos mangás fazem, ou algo diferente. Talvez eles não tenham conseguido fazer isso, porque o volume realmente é muito pequeno. Uma arte colocada ali, talvez não funcionasse muito bem. E, obviamente, vale destacar, isso não é culpa da JBC. A JBC só pega o produto que já foi lançado lá fora e eles meio que vão ganhando aprovação aqui. Não são eles que criam a capa, a contracapa e a lombada. Mas eu acho que na versão original poderiam ter caprichado um pouco mais nessa lombada, que é bonita, destaca-se o volume, mas eu gosto quando ela tem um detalhe a mais, um algo a mais nesse volume em si. Outra coisa que é muito importante é a qualidade do papel. E por que eu falo que isso é muito importante? Porque antigamente, quando no começo dos anos 2000, por exemplo, quando se lançava mangá em outras editoras, você podia perceber que existia uma qualidade precária do papel. Não que as editoras hoje em dia não tenham isso. Alguns volumes não são a coisa mais bonita do mundo em papel. O problema do papel é duas coisas. Primeiro, transparente. Teve uma época que muito mangá vinha com papel transparente, no sentido de você conseguia ver a letra de trás, atrapalhava a sua leitura e atrapalhava também você até confundir o que estava acontecendo na cena. Esse é um ponto muito positivo. O papel aqui é bem resistente, num ponto onde você vai ter uma qualidade, onde não vai ter esse problema de você ver o que está acontecendo na página atrás. Isso deveria ser o básico, mas é bom destacar. Quando erram em outros volumes, ou qualquer editora, até o básico você tem que elogiar. E outra coisa que eu gosto bastante, isso é mais pro colecionador, seria que as páginas não ficam amareladas. Eu já tenho a coleção de Sailor Moon desde a época do seu lançamento, desde que a JBC lançou ele aqui no Brasil. Não comprei a coleção tudo de uma vez. Então vale a pena se destacar. Já faz alguns anos que eu tenho essa coleção completa. Faz alguns anos que eu terminei ela. E ela continua em perfeito estado, do primeiro ao 12º volume. Isso é um destaque porque quando você tem uma coleção, e eu tenho algumas aqui, que o papel fica amarelado, primeiro que ela fica feia para a coleção. Segundo que ao longo do tempo ela vai ficando gasta. Então a partir daí o mangá vai ficando gasto. Então as páginas que ficam mais no canto, né, os quadrinhos que ficam mais no canto, ficam mais difícil a leitura e vai estragando mais rápido. Você sabe que com o tempo a página pode até soltar pela qualidade que ele tem. Isso não acontece aqui. Então, em qualidade de colecionador, para ficar na sua coleção e você daqui 10 anos querer reler, eu acho que ele vai manter uma ótima qualidade, porque o que eu tive até agora, ele não amarelou nem um pouco. E olha, tem alguns mangás que eu nem deixo tanto dentro do plástico para conservar, e esse é um da qualidade que se mantém. Então, tanto o papel como a parte da transparência também vale a pena muito para você que está procurando colecionar um mangá como esse. E aí a gente entra num outro ponto que aí sim é o principal para quem quer ter a coleção nas suas mãos, que é a leitura. É fácil a leitura? Porque no fim das contas, a capa é bonita, a contracapa pode ser bonita, o papel pode ser bom, mas e se na hora que você está lendo o mangá na sua mão? Se ele não é um mangá bom para ler, fácil de ler, não vale a pena. Você vai ter um mangá que você não pode ler, qual o sentido de você ter ele? E para mim, ele é bom. Ele é fácil a leitura. Como eu falei do Bleach, o Bleach era muito grande, o Bleach Remix. Então a partir daí você tinha uma dificuldade de ler onde você queria, ele tinha papéis maiores, mas tinha que ler normalmente numa mesa. O Sailor Moon, não. Para ele ter um formato um pouco menor, você consegue ler em qualquer lugar. E isso é
ótimo. Isso é ótimo porque você pode estar num consultório, na fila do banco, indo para o trabalho, para a escola ou a faculdade, e você pode levar ele tranquilamente na bolsa. Ele vai caber em qualquer lugar. Ele é quase um mangá de bolso, porque ele não é grande, ele cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer bolso, um volume tranquilamente, sem amassar, sem estragar, e você vai conseguir realmente ler ele em todo lugar. Então, isso é uma vantagem. No sofá, na mesa ou na cama, não vai gerar aquela estranheza, como eu falei, do Bleach. Se tenta ler Bleach na cama, ou o Remix, você vai ter uma dificuldade muito grande. Aqui não. Aqui fica uma leitura tranquila para se acontecer. Então, para mim, isso é muito bom. Mas aí vai um destaque para outra coleção que está sendo lançada agora, o Sailor Moon Eternal. Porque o Sailor Moon Eternal, ele não é muito, ele é maior de tamanho, ele é um pouco, só que ele não é tão grande. Ele entra mais num padrão de um tamanho que tem hoje em dia um mangá. Então, talvez na parte da leitura, o Eternal seja um pouco melhor, porque os quadros vão ser maiores e até o fundo da página, e a partir daí vai ser mais fácil a leitura nesse sentido, porque esse que eu acho que é o pior problema desse Sailor Moon nessa coleção. Algumas lutas ficam um pouco confusas, e algumas ficam um pouco confusas porque ele é um pouco menor, então fica a diagramação de como foi feito os quadros acaba gerando um pouco esse problema. Com uma coleção maior, com os quadros um pouco mais esticados, acaba que talvez o Sailor Moon Eternal na parte da leitura seja até melhor do que esses 12 volumes. Eu falo isso porque eu não comprei o Sailor Moon Eternal, porque eu já tenho essa, mas eu já folheei, já vi como é que ele é, e a partir daí eu posso dizer, na leitura, ele vai ser até melhor por causa da distância dos quadros, ele mantém essa qualidade, você pode ler em qualquer lugar, como os mangás normalmente são, você consegue ter essa facilidade, mas quando você pensa na leitura, pelos quadros maiores, pelos balões maiores, o Eternal talvez se supere nesse ponto. Mas aí vale outro fator que é uma pergunta muito recorrente. Tudo bem, o mangá como um todo, ele pode funcionar em vários pontos. Na leitura você vê que ela funciona bem, na capa é bonita, contra a capa é bonita, tudo isso funciona bem. Mas ele é um mangá bom? Por que eu tô falando tudo isso? Tem mangás na minha coleção que eu comprei meio que de olhos fechados, sem saber como é que era a coleção mesmo. E quando eu fui ler, eu não gostei da obra, por exemplo. E Sailor Moon, ele é bom ou ele continua bom? Porque vai destacar, Sailor Moon é um clássico. Se existem muitos mangás e obras de guerreira mágica, muito foi por causa que Sailor Moon e até Sakura Card Captor começaram essa leva forte de popularizar essa obra. E vale a pena? Eu fiz uma crítica recente aqui no canal sobre o mangá de Sailor Moon. Então se você quiser que eu me aprofunde na obra, você entra na crítica pra ver. Mas aqui eu vou falar se vale a pena. Vale muito a pena. Eu reli Sailor Moon esse ano. Eu faço isso com a maioria dos mangás que eu trouxer aqui. Eu não vou trazer uma opinião de 10 anos atrás. Eu vou tentar reler pra ver hoje em dia. E pra mim Sailor Moon continua sendo uma ótima experiência. Eu admito, com 12 volumes, chega um ponto lá pro oitavo, lá pro penúltimo arco, que ele dá uma certa cansada. Porque parece que é uma ele fica repetindo muito a fórmula de Sailor Moon. Então se você fizer uma maratona, vai cansar. Mas até o volume 8, que é praticamente o arco final, ele é muito gostoso de se ler. As histórias são muito interessantes. E eles não... apesar de que uma repetição da fórmula em questão do que vai acontecer, os arcos são muito diferentes, eles são muito empolgantes. Quando você pensa no primeiro arco, que parece só um arco simples de princesa, de guerreira mágica, mas o segundo, que já envolve uma viagem no tempo, o terceiro, que vai evoluindo a história com outra Sailor, e a escola nova, tudo isso é muito interessante. Para quem gosta de mangá de guerreiras mágicas, ele é praticamente quase um 10 de 10, porque realmente ele consegue trazer toda a essência que o mangá precisa, e você consegue perceber perfeitamente como outros mangás se influenciaram disso aqui, outros animes se influenciaram do que o Sailor Moon fez, porque é muito gostoso de se ler. Eu ainda acho Sakura Card Captor uma leitura melhor, mais divertida, mais dinâmica, mas Sailor Moon ele consegue te viciar pelas premissas diferentes, pelo como a autora vai trabalhando isso. Ela gera curiosidade para você ver. Para mim, eu reli esse ano e foi muito boa a leitura. Como eu falei, no final da obra ela me deu uma cansada, apesar do final não ser ruim. O final é bom, mas ele dá uma cansada pela repetição da fórmula, mas de modo geral, Sailor Moon continua sendo uma obra muito boa para leitura. Claro, não vai revolucionar a sua vida. Você não vai terminar Sailor Moon pensando no mundo, mas é uma leitura muito gostosa, divertida, que você consegue passar bem o tempo de forma despretensiosa e que ele vai te empolgar. Quando você está no meio do arco, ele sempre consegue te empolgar com elementos interessantes. Então, para mim, continua sendo uma leitura muito boa. Só para falar, já que eu mencionei os dois, eu acho que para qual prefere comprar, né? O Eternal ou o Sailor Moon. Para você que é muito empolgado, vale a pena comprar essa coleção que eu tenho, que são 12 volumes. Primeiro, porque são 12 volumes. Segundo, é fácil de encontrar, não é um mangá antigo. Você consegue encontrar os 12 volumes de uma vez e pagar um preço. Terceiro fator, Sailor Moon Eternal, ele vai ter... Você pode ir comprando aos poucos, que está sendo lançado aos poucos. Não vai esgotar, então isso é uma boa vantagem para você. Mas tenha consciência.
Eu acho que a coleção inteira do Eterno, os 10 volumes, vão ser bem mais caros que essa. Considerando a facilidade de comprar, considerando o preço que vai sair, eu recomendo que você compre esses 12 volumes de uma vez. Se está com dinheiro curto, se quer comprar devagar, vai no Eterno. Mas entenda, no final, o valor vai valer mais, e a qualidade, que é muito boa até hoje desses 12 volumes, eu recomendaria mais que você fosse nessa versão que eu tenho do que o Eterno. Mas se você quer aos poucos, e comprando aos poucos, vale a pena. Mas também vale a pena destacar, esse Sailor Moon é muito fácil de encontrar os 12 volumes. Então você pode ir comprando aos poucos, e com a promoção, talvez você pague até mais barato do que eu paguei ao longo dela. Então, pra mim, das duas coleções, eu recomendo mais que você vá na coleção que eu tenho. E a pergunta final, vale a pena ter essa coleção? Pra mim, vale a pena sim. Porque, o que eu falei de Bleach? Bleach eu falei que ele é um mangá que vale a pena, mas tem que ter certeza que vai comprar, porque são muito volumes. Seja o remix, seja a versão normal, são muitos volumes pra você comprar tudo de uma vez. Você não tem certeza que você gosta. Sailor Moon você pode dar esse tiro no escuro, porque só são 12 volumes. Ah, mas mesmo assim é muito. Não é, para um mangá ele tá num médio porte. Ele tá num mangá que dá pra você conseguir comprar tudo de uma vez, dá pra você comprar e não ter tanta dificuldade, ele é fácil de se encontrar, e é o que eu sempre falo. Um mangá para iniciante, eu sempre recomendo que tenha no máximo 12, 13 volumes. Por quê? Com isso, você consegue ter na sua coleção, e se você ler, não vai ser um grande desgaste no seu bolso. E Sailor Moon já é um clássico, então ele já é um tiro certeiro, que provavelmente se você gosta desse estilo, tem essa também, se não gosta não faz nem sentido ser atrás, mas se você gosta mais ou menos desse estilo de romance, de meninas mágicas, de poderes, de boa sequência de ação, você vai ter em Sailor Moon. Então vale a pena. Inclusive, eu deixo recomendado Sailor Moon como um bom mangá inicial para quem quer começar a sua coleção. Sailor Moon e Sakura Card Captor, inclusive. Porque você tem uma boa noção do que é um mangá, do que é uma leitura de um mangá a partir dali, do que segue muitos padrões de alguns mangás pra frente, e você consegue ver se você gosta de uma leitura. É uma coleção rápida, simples, fácil de encontrar e boa para começar a sua coleção. E por isso eu recomendo sim que você tenha Sailor Moon na sua coleção. Caso você tenha dúvida se vale a pena a obra, vale muito. Vou ter a coleção. Caso você queira começar a colecionar mangá, vale a pena porque ele não é um mangá tão longo e você vai saber como é a experiência. E se você gosta de Sailor Moon, pode comprar sem medo. Ah, mas mesmo assim eu tô com muito medo, eu quero muito saber como é que é antes, eu gosto de assistir antes. Acho válido, acho justo, dinheiro tá muito... os mangás estão muito caros hoje em dia, então eu vou deixar a última recomendação. Recomendo que você leia Sailor Moon, mas assista Sailor Moon Crystal. Sailor Moon Crystal, pra você que não sabe, ele é um mangá remake do Sailor Moon clássico. Eles são poucas temporadas que vão contar toda a obra ali, vai terminar no filme, e a maior parte dele tá na Netflix. Acho que só a última temporada, que foi praticamente um filme, não está. Mas o resto tá tudo lá. Então assista na Netflix, veja a nova versão com uma animação moderna, e se você gostar, vai atrás do mangá. Mas eu já recomendo que você vá. É um mangá que vale a pena nessa coleção em todos os sentidos. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Sailor Moon? Você tem na sua coleção? Quer ter? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.